está com a chuteira, já botou a chuteira aí, pode mutar o telefone de todo mundo. Gosto de deixar as carinhas. Quem não estiver fazendo nude, quiser deixar a lata para a gente ver, fica melhor ainda, tá? Perfeito, Klaus. Então, vamos dar início ao nosso evento. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, com muito carinho que a gente recebe vocês. Nós estamos começando com este evento, vocês são vitimados aqui pelo início de uma nova série de lives, né? A gente está intitulando, foi ideia desse cara aí, desse tal de Edson Talarico, né, que é o nosso primeiro convidado aqui nessa nossa, vou chamar até de aula magna aqui, né, Tala? Então, nós estamos aqui começando o papo reto de vendas. A gente não quer gente anormal, só queremos vendedores aqui dentro desse nosso bate-papo, fazendo um clube da pilantragem, tá certo? Nós vamos começar agora a conversar com mais frequência, essa frequência ainda está sendo arrumada. É um papo direto para profissionais da área de vendas, para que a gente possa trocar informações, trocar o sofrimento geral de todo mundo nessa história. Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui, pessoal. Onde é que vocês estavam em 1989? Alguém lembra? O pessoal costuma lembrar no dia que caíram as Torres Gêmeas, onde é que estavam, né? Alguns esquecem até de datas importantes, como data do casamento, etc. Mas eu não posso esquecer esse ano de 1989, eu ainda um guri, já trabalhando evidentemente em consultoria, né? Eu fui convidado a fazer o pós-graduação em marketing pela ESPM. Na época, o cara fazer um pós-graduação em marketing na ESPM era um negócio do outro mundo, né? E já trabalhando em consultoria, encontrei com vários profissionais da área de marketing, né? A gente começou o pós em São Paulo e esse pós depois veio aqui para Porto Alegre, tá? Você sabe aqueles professores que inspiram a gente, aqueles caras que agregam, que a gente leva para a vida até como amigos, né? E acaba escutando esses caras como amigos. E o Edson Talarico, cara, assim, é um cara que desde o primeiro contato, apesar de ser um paulista, não tem esse nosso cacuete, um cara elegante, não tem essa grossura toda dos Galdério por aqui, é um cara de papo reto, um papo direto, e que, puxa, assim, me ajudou um bocado a descortinar o mundo do marketing e essa questão toda da relação direta entre o marketing e a ação comercial, tá? No dia 15 de março, no pavor, no meio daquela paura toda da crise que estava pintando, o único e primeiro telefonema que eu dei naquele dia foi para o Edson Talarico. Eu me lembro que eu estava no aeroporto e disse assim, tá, e agora? O que nós vamos fazer em consultoria? Que a gente vivia se cruzando em aeroporto para cima, aeroporto para baixo. A nossa vida era muito mais se encontrar no aeroporto que qualquer outro ambiente. E o Talarico, naquele momento, disse assim, cara, vai ser um ano complicado e a gente não sabe o que fazer. Desde o início, a gente sempre teve uma grande afinidade, da minha parte, é um orgulho de ter como amigo Talarico, tá? E a gente acaba se aproximando de pessoas que se alinham em conceitos e em crenças, né? E a gente está vivendo um momento hoje da área comercial que a gente tem trocado um bocado. Como é que está vendo isso? Como é que está vendo aquilo? E nesse cenário que a gente vê de instabilidade, né? A gente sabe da importância de estar ouvindo caras que são experts, são especialistas. E o Talarico é um cara que é mais do que um especialista, é professorzaço, né? Então, é um cara que é executivo, acadêmico, escritor, professor, consultor. Queria que tu desse um overview, Talarico, já dando boa noite para a galera, né, dessa tua trajetória, para o pessoal, quem não te conhece, que deve ser uma raridade, te conhecer também, ver de onde é que você vem, para onde que você vai. Vamos lá, curto e direto, Talarico, manda ver o teu currículo aí, patrão, manda ver. Legal. Primeiro, obrigado pela tua gentileza, né, e amigos têm essa característica, né. Tenho qualidades e defeitos, né? Entre ser paulista e ter um jeitão também arrogante, mas em contrapartida viajo muito esse Brasil há décadas. Tive a honra de ser professor em Porto Alegre pelo menos uns 10 anos, né? Leciono em todos os lugares, tenho clientes em todos os lugares, tenho clientes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Quer dizer, nos conhecemos em aeroporto. Não vou chatear o pessoal, porque o objetivo não é fazer as pessoas dormirem, mas qual que é o meu jogo? O meu jogo eu sou o que eu sempre fui. Eu comecei vendedor de rua, né? Cara de turco, eu vendia roupa no atacado com 13, 14 anos e eu nunca mais deixei de ter venda. O que mudou foram as ferramentas. Numa época, depois de vendedor, que eu ganhei dinheiro até, moleque, e gostava de vender, sem saber, eu não sabia vender. E achei que tinha que ir para marketing e tal, aquela ignorância de cara que não sabe nada, aprender inglês e enrolar os outros, e comecei a virar marqueteiro de muitas empresas.
de Alçapagatas, tal, 1000 lugares. E era fácil ser marqueteiro, porque eu era inteligente e punha a culpa em vendas quando não dava resultado. Então, virei marqueteiro um bom tempo. Daí depois eu falei, putz, eu estou com o saco cheio de marqueteiro, muita teoria e pouca pegada. Naquela época, as agências estavam querendo gente que conhecesse marketing. Eu acabei indo para as, não é vaidade nenhuma, mas para as principais agências daqui, dos Estados Unidos, né? A UMAP, MPM, fui sócio do Justus, aquela conversa toda. Era muito fácil sobreviver, né? O parceiro João Sati aí do Rio Grande do Sul, tal, aqueles negócios todos. E era fácil sobreviver em comunicação, porque se o cara não tem verba, não funciona. Se der errado, você bota a culpa em marketing. Se tiver ruim, também você bota a culpa nos vendedores. Então, estava muito fácil sobreviver. Por acaso, aprende com quem faz, as faculdades, universidades, buscando quem tivesse. Como eu já era vice-presidente de agência com 27 anos, me convidaram para ser professor de comunicação e marketing, virei acadêmico, GV, USP, ITA, até hoje eu leciono em alguns cantos. Mas depois de tudo isso, me encheu o saco, falei, quando você não sabe mais nada, se vira consultor, virei consultor. Depois de um tempo cansei também de consultor e eu descobri que eu tinha que ter um projeto por resultado. Então, hoje, o que eu sou? Sou um vendedor desqualificado, que trabalho com uma carteira bacana de clientes no Brasil todo, desde segmentos de calçado, moda, construção, saúde, sei lá, tem muitos segmentos. Onde o meu dinheiro é tocar de acordo com o caixa do cliente. Então, quando eu voltei a ser um vendedor, e tem só um detalhe que eu vou pedir desculpas de me estender um pouco, que não é legal, né? Não é educado, mas o que mudou minha cabeça, que é o que está me orientando. Um cliente meu tempo atrás é o Grupo Pátria, não sei quantos vocês o conhecem ou não, mas é um grupo também de investidores e tal. E eles tinham uma teoria assim, eles ficavam olhando quem estava mal das pernas e, de repente, assuntavam o cara devendo dinheiro, problema tributário, tal, os caras chegam com aquele papo de amigo e fazem uma proposta para pagar o débito do cara e comprar a empresa da Bacia das Almas. E traziam, no primeiro instante, consultores, aqueles acadêmicos, para limpar a casa. Mas vai embora, aquela conversa toda, depois mandavam uma segunda leva de consultores, eu entrava nisso, onde você tinha que, em 90 dias, fazer virar o jogo, né? Você tinha que ter algum indicador que mostrasse que a empresa tinha feito alguma lição de casa para vender para os investidores de fora. Então, eu gostei muito disso, e era uma técnica que você tinha que dobrar a empresa em 3 anos. Se você não dobra em 3 anos, você está fora do jogo. Aquilo me apaixonei. Então, hoje, se eu tenho uma preocupação, é dobrar de tamanho a cada 3 anos e minha remuneração é por resultado. Então, é um trabalho meio ingrato. Alguns eu acerto, outros eu não acerto. E essa é a pegada. Então, desculpe se eu me estendi, mas o meu histórico é vendas, tendo tido a experiência comercial, de comunicação, acadêmica, consultiva, mas sempre foi trazer resultado, trazer grana para casa. Essa é a minha história e meu mundo, né? Maravilha. Eu estou dobrando de tamanho a cada 2 anos também, né? Comecei com uns 70 quilos, já estou a 40 ainda esse ano. E eu de nariz também. Isso aí. A gente imaginou essa série de lives aqui do Papo Reto em Vendas, tá, como um grande movimento pelo processo comercial. A ideia é da gente permitir nesse espaço um maior protagonismo dos profissionais da área comercial, sem nenhum demérito às outras áreas, evidentemente. Mas a tese aqui é da gente ter liberdade até para o politicamente incorreto, tá certo? Então, o Papo Reto é justamente com esse intuito. Eu costumo brincar que é proibido esse nosso evento aqui do Papo Reto em Vendas para menores de envergadura. Não é menores de idade, porque tem gente que é menor em envergadura também, tá? Mas é um momento também de oportunidade de buscar conhecimento com esses monstros, com essas feras que a gente pretensamente está trazendo de uma joia que a gente construiu assim, de um grupo de profissionais que vão estar participando nas próximas semanas. A gente está com o intuito de trazer a cada semana, na nossa humilde leitura aqui, lendas desse processo todo de gestão comercial. E eu vou trazer a primeira pergunta para o Talarico aqui, eu acho que dá para a gente começar arrancando dessa maneira. Talarico, é o seguinte, qual é o maior fator aí que tu, na tua trajetória, viu de derrapagem dos executivos de venda e dos gestores comerciais, né? O que os caras ainda, na tua leitura aqui, politicamente incorreta, ainda não aprenderam e precisam aprender? Manda lá. O que tu acha?
Mas eu queria abrir, até quando alguém tiver algum ponto de vista, para a gente não fazer um negócio expositivo, levanta a pergunta, volta, porque eu acho que esse é o nosso objetivo. E um ponto claro, infelizmente, ou felizmente, eu já não tenho mais certeza das coisas. Depois de um tempo, os conceitos ficaram um pouco diferentes. Então, o que eu hoje entendo que é um fator de derrapagem, né? Na minha cabeça e na cabeça de clientes ou de gestores que eu ando conversando. São dois fatores que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado maior. É o fator tempo e fator remuneração. Pode ser bobo o que eu estou dizendo para vocês, mas fator tempo aquela escola de que tem ano, trimestre, mês, isso, na minha cabeça, desorganizou de uma maneira total. Então, eu não tenho ciclos preditivos de um modelo com base anterior. Então, está quase que um 0 a 0, e eu estou começando a trabalhar com ciclos de 6 semanas, 8 semanas, 7 com 4. Na verdade, o ano, esses 52 semanas, começaram a ter uma outra composição. Então, acho que um fator tempo, de como enxergar números, tempo e locais, isso está tendo uma diferença muito grande. Quer seja discutindo moda, eu mexo muito com esse mercado, onde antes você tinha 3 coleções, hoje você tem 42, vai na Renner, quer dizer, e outra, tem uma coleção no Nordeste. Então, o fator tempo, eu acho que é uma coisa que todo o processo de decisão, de budget, de orçamento, estrutura, tem que ser mudado. E o outro, que é determinante, é a remuneração. Que é uma coisa que a gente deveria pôr a mão na ferida agora. Aquele modelo anterior, onde eu tenho CLT para vendas, não funciona. E ainda esse modelo é muito complicado. E o canal indireto, com aquela, principalmente canal indireto, né, representantes ou não, com aquela carteirinha, com aquela... Então, a gente está tendo um grande presente de reestruturar os modelos. Eu acho que está falando, onde derrapa, a falta de coragem de pôr a mão em 2 negócios importantes. Primeiro, refazer canal, rediscutir remuneração, repensar meta e número, inclusive do próprio executivo. Certo. Uhum. Talarico, a gente nessa trajetória toda de consultoria comercial enfrenta assim às vezes assim dá um sentimento, como você trouxe, a gente não tem mais certeza de nada, né? Mas tem uma questão, um cacuete que eu costumo sentir, não sei se você compartilha dessa mesma visão, fica à vontade de discordar também, tá, velho? Aqui a gente é a seguinte, a gente às vezes olha sobre a ótica da lente do marketing, né? Faz um determinado tipo de planejamento, monta uma construção de marca, define um storytelling comercial e a gente vê, às vezes, um baixo nível de aderência das equipes comerciais até de entender da estratégia e de aplicar a estratégia. E, às vezes, vice-versa. As empresas também lá que se fecham a escutar atentamente o que o representante, a equipe de vendas está dizendo na ponta, acabam não internalizando nas estratégias também aquilo que o campo está dizendo, que o field está dizendo lá, que o Gemba, no terreiro da macumba, o batuque não é internalizado no processo comercial, certo? Como é que você vê isso hoje? Tu acha que tem mais dificuldade da empresa escutar vendas do ponto de vista da estratégia ou a ponta vendas não escutar a estratégia da própria empresa? Tá? Eu acho que teve não remetendo história, mas teve um tempinho atrás, velho conta a história sempre, mas um tempo atrás os financeiros tomaram conta das empresas, ok? Por razões óbvias, e hoje mais do que nunca a empresa tem indicador, KPI e tal, essas coisas todas, né? Quer dizer, então, a pressão financeira, a gestão financeira tomou um papel estratégico, ok? Nesse meio tempo, eu acho que vendas e tecnologia, TI, que já teve vários nomes, CPD, estão muito parecidos. Sendo que tecnologia teve um upgrade muito grande e hoje entra numa discussão estratégica com relação a projetos, futuro, automação, de abacate. Vendas ficou de lado e ultrapassado. Eu enxergo hoje os modelos de vendas de grandes empresas, pequenas, médias, mas muito pré-histórico e ultrapassado. Por quê? Ainda aquele jeitão de deixa comigo, me dá a meta que eu compro. Então, o meu principal desafio hoje, entende isso de uma maneira educada, né? Mas, primeiro, acabar com a área de vendas. Eu entendo que tem um negócio chamado marketing comercial. Eu não consigo mais desassociar. Então, venda cuidando da venda? Não, ela tem que cuidar da pré-venda, da venda, do pós-venda, tem que analisar a carteira.
o marketing tem que ser incorporado pelo homem comercial, não o técnico marqueteiro tentar dar o feeling de sentimento. Eu acho que todos os projetos de omnichannel, onde você tem que conhecer inbound, você tem que conhecer, não importa, MKL, SDR, Hunter, inventam aqueles nomes americanos para fazer confusão, mas o homem de vendas, ele tem que repensar o dia a dia dele. Então, como não existe mais na minha cabeça a área de TI, na minha cabeça não existe mais a área de vendas. Eu acho que a gente tem que achar esse marketing comercial, e eu acredito muito nisso. É um projeto de curto, médio e longo prazo. Na verdade, você pensa 1, 3, 5, você quebra canal, você quebra carteira, você quebra mercados não atendidos. Não tem aquele negócio de produto de um lado e vendedor de outro. Não, o vendedor vai ter um papel de 51% na definição de portfólio de produto. Tem empresas, inclusive grandes, as maiores, maiorias, onde ainda tem estilista que define o que é o mercado e o cara não se atualizou. E a ter mostruário com 1000 peças, isso não existe. Então, eu estou propondo de que o comercial seja um pouco mais estratégico e, portanto, que ele cuide de curto, médio e longo prazo. Muitos dos vendedores que eu conheço, se você perguntar qual a estratégia de vendas de junho do ano que vem, ele não sabe. Então, esse é um modelo que eu acho que só vai ocupar espaço se a gente tiver um posicionamento estratégico e não de vendas, mas de resultado. Eu acho que a minha briga é deixar de ser aquele diretor comercial que tem 3 gerentes, que cada um bebe que nem um cavalo, faz churrasco, um briga com o outro, fala mal do marketing, volta, 2 meninas bacanas de back-office que, na verdade, não entram no CRM, o cadastro mal feito de cliente. Quer dizer, eu acho que tem que ter esse convite para esse vice-presidente da empresa que deveria ser um comercial. Certo. A gente... Marketing de comunicação. A gente tem dito muito aqui, né, que isso tudo é um grande guarda-chuva de execução, né, Talarico? Quer dizer, do porteiro ao presidente, todo mundo tem que estar vendendo, né? Agora, nós temos aqui na plateia aqui o Renato Meneghetti, aqui, da Intermídia, é um cara desenvolvedor de sistemas comerciais para equipes de venda. Dificuldade que a gente tem dos caras olharem também para o CRM, né? Nesse momento agora, então, portanto, o grito que eu ouço geralmente é esse, né? Eu não consigo falar com meus clientes, os clientes agora estão tudo em casa. Pô, na hora de botar o dado, de ter a informação correta, também a gente vacilou, né? Então, eu acho que a gente tem que entender, e isso realmente está lá num time só, né? Agora... Desculpe te interromper, que eu falo de educação, mas assim, quando eu digo que o fator tempo mudou, antes, para você ter reunião com 5 clientes, você não conseguia ter 5 reuniões no dia bacanas, né? Hoje eu estou tendo 7 a 10. Certo. E o mercado e a cabeça mudou também. A gente está começando a aprender a ser americano, que pode ser um defeito. Mas eu lembro de ter morado um tempo lá, e não tem nenhuma vaidade nisso, só para... De repente começava às 7 da manhã e terminava às 5. Depois tomar uma cerveja quente e vai todo mundo embora. E o almoço muito curto. Mas o tempo de trabalho era intenso. Então, num dia daqueles caras, eram 3 dias de um brasileiro. Um grande presente dessa mudança agora, mesmo tendo qualidade de vida, podendo ficar em casa um pouco mais tranquilo, a gente está muito mais produtivo. Se eu estou mais produtivo, eu posso dobrar a minha entrega. Então, acho que esse momento está para a gente reaprender trabalho, não seguir modelos antigos, mas de rejuvenescer e pôr tecnologia a favor da gente. Eu peguei pelo menos mais 30% de clientes da minha carteira nesses últimos 2 meses e que eu nunca dei a mão para essas pessoas. E você sabe que vender consultoria tem todo um jogo também, não é só papel e caneta, né? Mas eu acho que está na hora de acelerar. E um vendedor bom ganha grana. E quem ganha grana tem que entregar. E se tem que entregar, não pode estar no fixo, né? Perfeito. Talarico, uma outra questão. A gente ainda lá, fica muito chato sempre ficar falando esses papos do passado, né? Você lembra daquela época que tinha dentro da estrutura das empresas o gerente de produto, né? O cara que determinava qual ia ser a estratégia de uma determinada categoria de produto? Quer dizer, no teu entendimento, houve uma simplificação dessa pauta também, né? Porque a gente sempre acreditou que a simplificação beira a sofisticação, né? Você acha que a gente tem que simplificar a vida do vendedor também, tirando um pouco dessa coisa de relatório, vamos chamar, o aparato todo que toma tempo da ação comercial efetiva? Ou tu acha que
Os controles ainda são necessários, tem que dobrar a parte ainda do tempo dedicado dele em planejamento, né? Como é que você vê isso? Que a boa tecnologia, ela evita a burocracia, né? Eu acho que tem que ter modelos mais rápidos. Tem alguns sistemas que eu vejo que eles penalizam a equipe de vendas, quando, na verdade, ela tem que ser muito mais simples. Quer dizer, eu prefiro, eu quero ter alguém na ponta que tenha velocidade, ele seja especialista. Eu quero alguém que faça cirurgia. Não quero ele depilando a pessoa para fazer uma cirurgia. Eu acho que a gente tem que ter, utilizar melhor. Por isso que eu volto que a equipe de vendas, antes, ela tinha um vendedor e ele fazia o trabalho. Hoje, eu preciso agrupar. É um modelo um pouco mais colaborativo, de qualquer outra forma. Eu, se tivesse que contratar uma primeira coisa, eu contrataria um vendedor. 2, eu contrataria alguém de back-office. Eu trataria melhor essa estrutura para deixar o tempo do nosso vendedor melhor preparado. Eu acho que eu tenho seguido muito uma técnica que todos vocês conhecem, e ela era entendida como cara, que é aquele conceito de Key Accounts Management, né? De você ter o CAM, o Key Accounts, né? O gerente de território, sei lá, eu mexi muito no mercado de agronegócio, que tinha muito isso, né? Você ter 3, 4, 5 pessoas para atender um determinado cliente, até para evitar o problema de compatibilidade, essas coisas todas. Eu estou começando a usar esse conceito de Key Accounts como um modelo de gestão bacana, mas que você consiga ter uma velocidade maior. E talvez uma assistente de vendas, ela pode fazer uma cobertura, ver pré-inativo, pode pré-qualificar, pode levantar, e eu receber isso, não importa no meu WhatsApp, onde quer que seja, ou não, no meu sisteminha interno, com velocidade de pegada. Então, eu acho que tem que ter tecnologia simplificada. Certo. E um pouco mais de corpo de back-office, quem é o front office, né? Não sei tanto em inglês para quê, mas quem está na frente tem o suporte. Eu acho que a gente muito nisso e ficou muito desassociado o administrativo de vendas com o vendedor. Agora, Talarico, dentro disso, assim, na estratégia comercial, pricing, olhar para a questão toda de distribuição, olhar para a questão toda desse contexto hoje que está caro, né? Fazer o marketing no ambiente digital. Que receita tu acha que mudou daquela época lá de VP, de organizações de advertising, né? De agências de marketing? O que você acha que mudou na forma da gente comunicar o produto para o mercado, na forma da gente atuar em comunicação dentro do mercado? Eu acho que tem uma fria aí que a gente tem que tomar cuidado, que tem uma armadilha hoje para as áreas comerciais, que é tentar trazer esse mundo digital de uma maneira já que você tem persona, não tem, vem aqueles papos de aranha, que é o seguinte, de repente fica todo mundo querendo que tenha engajamento quando a gente está precisando de volume, está precisando de conversão. Eu acho que o homem de venda ele tem que aprender inbounds. Por quê? Não vai ser, e nenhum problema de idades, jovens ou tecnologia, eu sou totalmente a favor disso. Participe de projetos de inteligência artificial ou não, mesmo sendo velho. Mas eu quero o vendedor, ele estabelecendo qual é a estratégia de qualificar lead. Não adianta pôr um moleque de 22 anos, tal, que com 3 perguntas acho que mata o jogo. Esse outro conceito de SDR, que é uma coisa que o vendedor não sabe, mas é fazer a apresentação sem falar de venda, isso é uma coisa que a gente tem que ensinar os vendedores júniores, né? Porque eles têm aquele apetite de querer já vende ou sai. Então, esse SDR, né? Para poder chegar num hunter mesmo, no cara que veio, mostra para que veio. Então, eu acho que tem que ter essa reorganização, mas eu não transferiria as mídias que hoje são digitais, infelizmente, para esse papo de influencer, isso, aquilo. Isso eu tenho visto como dinheiro jogado fora. Ele não é muito alto dinheiro, mas ele é improdutivo e não atrela resultado. Tem gente trabalhando consumidor e não trabalhando o cliente ponto de venda. Então, esse B2B deveria ser mais importante que o B2C. Então, eu acho que tem que ter uma imersão total o marketing digital tem que sair da área comercial. Certo. Tem que Agora, tem vendedor que você começar a falar isso, ele acha que vai ficar meio afrescalhado. Não, é uma técnica nova. Se não tiver isso, se não aprender a fazer essa receita previsível, são livros básicos, né? De gestão de carteiras, de captação. Hoje, as minhas estratégias estão na geração de lead. Passar para o Hunter já com uma pegada mais forte.
Agora, não pode ser uma empresa desassociada, tem que ser uma empresa só. Os pequenos vão ter mais sorte que os grandes, porque o pequeno pode se organizar isso. Eu tenho ajudado muito no mercado calçadista do Rio Grande do Sul, o cara que nem tinha área comercial, ele era comprado. Duas meninas e um cara bacana com apetite, ele está conseguindo chegar nervoso, porque ele não tem o passado que venda é assim. Certo. Pegando esse gancho aí, Talarico, assim, do que é venda era assim, agora mudou. O que você acha? Muda mais a estrutura? Muda mais a execução comercial? O formato da equipe? O que você acha que muda mais? Se você fosse dizer, começamos a resetar do zero, a estrutura comercial ideal hoje tem que ter um cara de SDR, tem que ter um representante. Ela é mista, só representante, só cara nós com um variável agressivo? Não, eu acho que, primeiro, não pode ser um cara. Eu não confio mais em nenhum modelo que você fique preso a uma pessoa. A gente não pode, se o cara teve um problema, saiu, mudou de mercado, foi comprado pelo concorrente, você está fora. Assim, a principal preocupação, momento um, é o cadastro. O cadastro tem que ser meu. 2, como é que eu gerencio ou me relaciono o critério de inativos, que é uma coisa que eu vejo que cliente grande não faz. Na verdade, o cacete, se o cara compra a cada 15 dias, não comprou 30, ele é inativo, porra, recência, frequência, essas coisas você sabe disso melhor do que eu, mas eu acho que melhorar um pouquinho mais a inteligência comercial, a infra, e aí sim por um cirurgião. Um cirurgião sem infra, ele não tem resultado. Se tivesse que montar, eu penso uma equipe, uma área comercial, no mínimo são 3 pessoas, 3 a 4 pessoas. Um líder, um meia-boca e 2 assistentes. Tá certo. Eu ia aproveitar essa questão toda da liderança hoje. Nos cases que a gente viu neste ano, Talarico, que tem feito um bom resultado, não aquelas empresas de mercado aspirado, né, que estão surfando uma onda por demanda, por decorrência da situação de Covid, etc. Mas aquelas empresas que realmente estão sendo protagonistas de empurrar um modelo comercial. A gente tem visto lideranças muito fortes, né? Tu traz isso, tu acha que a liderança é determinante, um bom gestor, um bom gerente resolve uma equipe mal arrumada ou não? Dizer, um bom técnico salva o time ou não? Mais ou menos. Você vê, principalmente no futebol, os últimos técnicos que trouxeram bacana, que não aguentam nem 3 dias, você fala, infelizmente, o conhecimento não te dá hoje a competência de gestão de times, infelizmente, né? Agora, também tem as equipes estão reativas também. Está todo mundo muito assustado. O que eu acho é que nós temos que trabalhar um pouquinho mais o conceito do empreendedorismo. Eu não vejo e não escuto muitas vezes um comercial ser assediado para que seja sócio da empresa. Porque não entendo, juro que eu não entendo. O cara traz receita, é bom, entende? Porque muitos dos vendedores se colocaram muito como parte do processo. Então, eu acho que a liderança mudou muito, está muito ambiente colaborativo, está muito de alguém assumir o contrato. Dos meus projetos, eu estou velho e não tenho nenhuma experiência nesse aspecto, mas me mostra a empresa, eu defendo um projeto e vou ganhar se tiver resultado. Se tiver alguém, e vai com gente de dentro ou gente de fora. E com 3 ou 4, o que tem de gente no mercado solta e precisando participar de um projeto, que tem alguém que tenha visão, eu acho que se alguém consegue enxergar, você consegue multiplicar. Para abrir carteira, dá para aumentar a fatura. É não teorizar. Na massa, trabalhar e ir para cima. Então, você tem que criar forças de trabalho. Então, o que o líder tem que ter, primeiro, ele tem que voltar a uma coisa que a gente teve, talvez, antes das pedras. Você trabalhava em equipe. A área comercial, ela virou muito one-man show. Eu faço, deixa comigo, volta, a tua área não é a minha. Eu acho que precisa pôr uma coisa que eu pedi em empresa japonesa. Você tem que liderar e você tem que dar o exemplo. E tem que inverter a hierarquia. Eu torço e peço para os gerentes que eu trabalho, será que eles ligaram para o vendedor para perguntar se o vendedor precisa de ajuda? Eu sei que é meio esquisito o que eu estou falando para você, mas quem está apanhando muito, se você não tiver um ambiente, a palavra é esquisita, mas fraterno. Então, eu acho que na pressão,
é na ajuda que você é nos olhos, é na confiança. Eu tenho visto alguns trabalhos que os caras estão lutando e estão conseguindo, mas por quê? Alguém acredita neles. Acabou o ambiente ambeviano, porrada, cacete. Esse modelo eu não acredito mais. Uhum. Fake, passa 3 meses, ele morre. O cara entra 6 meses, manda todo mundo embora, grita, volta, concentra só naquela carteira de clientes, não dá giro. Então, eu acho que tem que ser um replantar. Eu acho que eu contrataria não um bom de boca, eu contrataria alguém mais colaborativo, um formador de time. Certo. Então, a gente está vendo hoje um monte de recursos, né? Big Data, Learning Machines, a utilização de bots de vendas, canais como Marketplace, etc. Tem uma montanha de, vamos chamar assim, de um glossário tecnológico muito importante, né? Então, eu tenho entendimento, os vendedores, de uma forma geral, estão entendendo a multiplicidade desses canais, desses caminhos, ou ainda tem dificuldade de compreensão da soma desses elementos todos, da utilização desses elementos todos? Eu acho que tem tecnológica para ser vencido ou não? Não, eu acho que tem os entrantes, né? Os entrantes, os novos vendedores, que tem aquele problema achar todo mundo velho, cacete a quatro, e eles estão certos também, né? Mas eles são muito tecnológicos, mas com pouca efetividade. Você tem muito supervisor e muito gerente ainda que o cara ainda ele tem o puxadinho dele no Excel, ele tem o jeitinho dele, que é um sistema de gestão. Ele dá um bypass no sistema da empresa, porque ele tem um sistema paralelo. Eu acho que não precisa ter só tecnologia, mas assim, eu acho que a gente deveria ter uma política de treinamento e capacitação comercial para desmistificar essas ferramentas. Mas tem muita resistência. Eu conheço vendedores que aquela cara que você sabe que não, isso não, eu já sei, não, já faz. Você fala, vamos vender nativo? Não, eu já sei, o cara não vai comprar. Então, você bota um back-office e faz uma passagem em toda essa carteira e reverte 30% de nativos, você fala, pô, e o cara fica com raiva. Porque você provou que ele não estava sendo efetivo. Não. Qualquer vendedor hoje sabe, uma semana de estrada, uma semana é R$1.500, R$2.000 para um representante. Para ele pagar os R$2.000, ele precisa vender X com aquele carro quebrado. Esse modelo não funciona mais. Uhum. Então, eu vejo assim, por exemplo, um empresário que eu admiro muito, gosto muito do Alexandre da MC, trabalho muito para eles, né, um cliente bacana. Ele tem umas rupturas, a gente aprende com o cliente. Eu quero saber, eu vou para a capilaridade, eu quero ir para clientes de 5.000 habitantes, cidades de 5.000 habitantes. Você convence falar isso para um vendedor, os caras querem morrer. Mas olha a cabeça do cara, e ele não está errado. Ele fala, nessa cidade, meu produto vai ser premium. Ué? Porra, eu não vou ficar brigando em São Paulo, eu quero brigar onde eu posso ser diferente. Agora, vai convencer os cabeção de vendas de que o cara não viajou. E você consegue fazer algumas outras formas de venda usando a tecnologia como farol, não como arma. E aí você consegue. Mas eu acho que tem que treinar os veinhos. Maravilha. Talarico, vamos falar dos veinhos, tá? Eu não sei se é cacuete da idade, né? Os cabelinhos brancos. Cara, eu fico o tempo todo assim, me dando conta de contar casos, é como os velhos faziam, né? Na roda de chimarrão, contar causos de boas vendas, causos de bons casos. Cara, me conta assim, ó, mega experiência, assim, aquelas que tu viu assim, putz, essa estratégia funcionou e eu acho que ainda funciona, certo? Porque a gente está vendo muito dessa dicotomia, o pessoal diz, agora o novo normal, nova vida, muda tudo, as estratégias do passado não valem mais. Quais são os grandes cases do passado que diz assim, cara, isso ainda é importante? Quer dizer, quais foram os grandes aprendizados nessa trajetória de grandes resultados que você acha que ainda estão valendo? Eu vou permitir, você falou que a gente podia ser provocador nessa reunião, então assim, o meu passado é até fevereiro desse ano. A partir daí, eu deletei meu passado. Por quê? Uma dessas histórias me permite enxergar o que eu tenho que fazer hoje ou amanhã. Então, assim, mas o que eu estou aprendendo, assim, quem está me ensinando a aprender, a reaprender ou aprender a vender, né? Você fala, puxa, são pessoas que não têm esse padrão anterior de já saber o jogo. Então,
Até você perguntou, eu acho que a logística hoje é um canal que tem alguns espaços estratégicos que a gente pode criar uns modelos de venda muito diferenciados, né? O pacote de valor, que é aquele negócio que começar a enxergar a carteira com uma outra segmentação por tipo de uso de produto e localização, quer dizer, enxergar o território já com outros formatos, né, onde eu posso ter naquele território 6 ou 7 diferentes pontos de abordagem. Uhum. Eu estou vendo gente, e principalmente da área de tecnologia, e meninada, está dando um pau em mercados convencionais, tendo a arrogância de reorganizar modelos de grana, pega as fintechs, pega essas coisas todas. Eu já trabalhei para empresas de mercado financeiro, com aqueles antigos, e estou trabalhando agora com de aplicativos. Assim. Os moleques são loucos, mas assim, a progressão, o crescimento, a abordagem e tal. Então, acho que não é seguir modelos anteriores, é estar com a cabeça aberta e pensar como principal acionista da empresa. A pergunta é, como é que eu chego nesse resultado? Não é brincadeira de startup, essas coisas não funcionam. Mas, assim, é muito gostoso você falar, puxa, e se? Então, hoje, um moleque, ele pode dar muito mais inteligência para uma empresa do que o velhaco. Uhum. Porque entende que não é possível aprovar um crédito para um cliente com menos de 3 dias ou alguma coisa. Ele não acredita que seja possível fazer um pacote mínimo com uma venda programada de tal maneira. Então, eu acho que tem que desenvolver um formato não antigo. Não tem nenhum caso que eu consiga colocar no passado como um modelo que eu seguiria hoje. O que eu apostaria é esse modelo de cocriação, ambiente colaborativo, parcerias estratégicas, pensar em clientes como parceiros, não mais como canais. Eu estou exercitando muito mais essa praia, de não ter tanta hierarquia, mas ter meta, dinheiro e resultado. Certo, perfeito. Talarico, uma outra questão importante para a gente aqui na nossa análise programas de incentivo, campanhas de incentivo, mudou isso, não? Porque eu me lembro que tu militou um bocado com relação a isso, tu foi um grande promoter, né? Na época não chamava promoter de promotion, né? Eu mexi muito com isso, muito com isso. E assim, era gostoso, tal. Hoje eu não acredito mais nesse modelo, né? Eu acho que muitas vezes ele é desnecessário. Hoje mesmo eu participei de uma reunião que está se dando um prêmio para o cara para viajar o ano que vem para Las Vegas, entendeu? E o cara nem quer ir para Las Vegas. E para o cara é uma despesa, ele não quer ir, não importa. Mas eu estou muito mais assim, pensando de uma outra forma. Eu acho que a gente precisa remunerar melhor o vendedor do que ficar com esse papinho de promoção de vendas e incentivos. Eu acho que o cara tem que ter uma ajuda de custo bacana, tem que ter o variável dele bacana, tem que ter essa bonificação nervosa, mais do que criar um incentivo daqueles, volta, e quem não adora, mas morreu esse jeito de vamos para a convenção, todo mundo junto, fazer o cara virar Masterchef, nós vamos estar com 2, 3 anos sem essa possibilidade. Então, eu gostaria de não ter mais concursos para as equipes, eu gostaria de ter programas individuais. O cara, e vamos montar, essa é a tua carteira, esse é o jogo, faz aqui que você leva Y. Eu acho que a gente poderia evoluir, né? Não para, até alguém comentou desse multi-universo, né? Em vez de ter um universo de vendas, a gente tem esse multiverso de vendas. Cada um é um, e eu vou tratar esse cara como sendo meu principal ativo. Então, se eu tenho um vendedor que ele trabalha em Cancún, ou trabalha em Garanhuns, tanto faz, e ele tem aquela carteira, tem aquele potencial não atendido, Lingo, senta aqui, o que você quer dar que nós negociamos. Ele também pode ganhar mais do que ele ganha hoje. Eu mais como modelo de remuneração e não como premiação que o gerente quer dar de presente e às vezes o vendedor não quer nem receber. Certo. Eu me lembro que a gente fez uma campanha uma vez, tinha uma viagem para Miami, foi sorteado entre os vendedores, e o vendedor, na época, estava construindo a casa dele, chegou no meio da convenção, 1.000 pessoas, ele disse, chefe, não dá para me dar em dinheiro, eu tenho que terminar de comprar o cimento. Dá cabeça para viajar, né? Eu não sabe falar inglês, ia passar a maior vergonha do mundo. Ele foi para Miami, mas ficou lá na praia. Mas eu acho que esse momento, ele talvez volte a acontecer, agora eu estou sendo, nem tenho base para falar isso, mas eu acho que esses próximos 3 anos, ele vai ser de reconstrução, ele não permite mais
mesmo esses eventos, mesmo técnicos, essas feiras industriais, já não sabe se dá para fazer ou não, vai alguma coisa. Eu já participei de 3 ou 4 projetos agora que antes eles dependiam de um evento. Então, eu acho que não vai ser muito a praia, eu não investiria nesse aspecto de promoção de vendas. E sim, verba cooperada para que esse cliente possa negociar melhor com os clientes dele. Eu usaria esse budget como de vendas, mas não de incentivo, remuneração do vendedor, mas de aumento de negociação no canal de revenda para que ele possa aumentar o faturamento dele. Quer dizer, jogar uma carta na manga do próprio vendedor para que ele possa intervir junto ao parceiro dele, ao canal dele, etc. Né? E você sabe quanto tempo a gente entendeu sempre que não bota na mão do vendedor que ele joga fora. Eu acho que tem que respeitar o vendedor e ele tem que ter uma autonomia. Como na área de Key Accounts, o cara tem o budget na mão dele. Eu acho que tem que começar a respeitar o vendedor também. Os caras mentem, mas são bacanas. Eles enganam, mas são gente boa, não, Talarico? É isso aí. A pergunta cruel hoje. Teu filho está com 18 anos de idade, diz assim, vai para vendas ou vai para marketing? O que tu acha nessa história? Vendas. Vai aprender a se virar, vai aprender a fazer grana, vai aprender a trazer receita, vai gerar ativo. Não queira ser teórico de mercado, vai buscar. O marqueteiro, e eu fui marqueteiro, vai, prova e traz, depois passa, multiplica. Agora, teoria, papel não funciona. Vai, cria um projeto, vai para cima, traz um cliente, valida, e depois fala, olha, esse é o caminho das pedras. Isso que eu enxergo que é marketing comercial. Tem um cliente que não consegue atender. Vai você, senta com o cara, monta o pacote de valor e traz. Acho que temos o microfone aberto aí, então a participação. Hoje eu fiz uma reunião e o nosso parceiro estava trocando a fralda no meio da reunião, sensacional. Galera, é o seguinte, o Marco Schmidt, grande parceiro, Marcão, aí tem uma pergunta aqui, Talarico, é o seguinte, como é que a gente faz para essa velha guarda ficar craque nos sistemas tecnológicos da empresa, olhar para o BI, olhar para uma plataforma? Você tem algum caminho para isso, não? Tem. Minha pontuação, Marcão, para ti. Manda lá, Talarico. Se você pedir, depois, nós somos um grupo de amigos, assim que eu acho que nós estamos conversando. Depois eu passo um link para você e eu compartilho com quem você... Uma primeira coisa é fazer um curso de 5ª categoria chamada Inbound Marketing, é gratuito, é da RP Station ou da Rock Contents, gratuito, assim, e você gasta 5 horas. Então, assim, no mínimo, você vai pegar a linguagem e está fácil de entender, esse é um primeiro ponto. 2, óbvio, se não leu Receita Previsível, tem que ler. Porque o modelo, né, de você entender esse novo processo de captação, de qualificação de vendedores para abordagem, é uma técnica que os jovens já têm. Com 2, 3 ferramentinhas, e outra, assumir que o banco de dados, o cadastro, é o principal ativo do vendedor. Antes, o vendedor achava que era ele e a carteira dele. Hoje não. É o cadastro e a gestão do cadastro. Então, eu investiria muito e se toparem depois, até podemos montar um grupo nosso depois, se vocês acharem bacana, e da gente até criar alguns bate-papos e discutir ferramentas. E como aplica essas ferramentas. Mas, obrigatoriamente, vai ter que ir para inbound, vai ter que ir para esse conceito de CRM, né? Lembrando que CRM, todo mundo fala e ninguém pratica. CRM, na verdade, você tem que gerenciar 36 meses do cliente e trazer valor presente, lifetime, essas bagaças todas. Se você perguntar quanto que vai vender para um cliente em 3 anos, a maioria dos vendedores não sabe. Então, mas não tem a inteligência dele. Eu acho que é fazer essa interiorização. Não precisa muito. Em uma semana, você faz um vendedor veaco ficar rápido. Acho até que a gente podia montar um programa de uma semana de imersão mesmo, de 5 dias, e gratuito, ninguém cobra para dar esse curso, mas assim, vamos sair discutindo ferramentas, os velhos se unindo, mas é muito importante simplificar as ferramentas. Não tá... Veaco sabe se virar, é só perder o medo. Eu ia complementar essa leitura. Eu acho que é medo. Marco Schmidt aqui que está fazendo essa pergunta, em grande parte, todas essas tecnologias hoje são amigáveis, não tem mais. É uma questão de medo, é tabuzão mesmo.
Eu acho que tem que fazer exatamente isso que está lá. E tem muito baguá vendendo dificuldade e aspecto tecnológico. Parece aqueles caras vendendo computador. Eu não preciso disso. Eu sabia usar o computador. E quem não sabia usar? É. Eu acho que é perder o medo e atropelar. Vendedor consequente, né? Vamos usar um pouco desse respirar e ir para cima. Uhum, é isso aí. Bota o cara para fazer, né? A andragogia agora aqui, né? A andragogia, o aprendizado de adultos mostra isso, é por repetição, né? Eu te confesso que eu tive, nos últimos anos, um monte desses traumas aí vencidos, traumas gigantes vencidos que a gente tem que se esforçar, né? Há 4 meses atrás, eu fiz um curso de e-commerce que eu me senti o maior imbecil do mundo. Primeiro, muito velho, e eu não entendia nada. O legal é que eu saí sem entender nada, mas eu descobri que eles também não entenderam. Então, isso é uma coisa. Na dúvida, tu faz umas perguntas que o próprio cara também não sabe responder, né, cara? É isso aí, é isso aí. Mas eu me lembro, cara, que me marcou, Talarico, o primeiro GPS que eu comprei, tá? Foi porque eu vi um velho taxista usando GPS. Putz, como é que eu ainda uso mapa para chegar na cidade? Eu tinha aquele book de São Paulo com 10 mil páginas das ruas de São Paulo. Isso é um absurdo, né, cara? Aí eu vi um velho com GPS, eu fui para aquela feira dos importados que tem lá em Brasília, num daquelas bibó, comprei um bagulho desse assim, vou ter que aprender a fuçar, eu acho que esse... E tem um ponto, não sei se cabe colocar para você, mas, por exemplo, nesse mundo de learn machines, esse negócio, inteligência artificial, por exemplo, tem hoje uma ferramenta que é imbecil e fácil, que chama clonagem de clientes. Se você pega o CJ do cliente, coloca a pontuação, você tem o score dos clientes, você já tem, assim, é uma ferramenta cretina, que na mão de um bom vendedor é ouro. Mas eu preciso ter talvez um cunhado, um cachorro, um periquito que aprenda a teclar aqueles negócios e me dá essa informação. Porque eles não conseguem dar a argumentação básica de venda pegada, mas isso é ouro, é garimpo. A gente tem feito isso direto aqui na consultoria. Pega o Big Data, clona os clientes, entrega na mão do cara. O problema é fazer, às vezes, o cara fazer aquilo que está ali descrito, né? Esse é o desafio. Mas eu acho que é isso, é desmistificar a questão do medo, de mudar a argumentação. Você sabe que tem um elemento do medo hoje, né? Que são crenças limitantes que estão travando muito o vendedor, né? A gente tem agora vivendo nesse momento de falta de suprimento, de quebra, de ruptura de produto. O vendedor está com medo de ligar para o cliente. E vendedor com medo, compadre, é complicado, né? Então, porque não pode ter, o vendedor tem que ser um cara destemido por natureza, ele tem que ir para cima, né? Garra é muito importante, gripe é muito importante nessa história. Mas assim, tem um detalhe que eu sempre imagino assim, não adianta pegar uma foca e fazer ela virar um tubarão, né? Eu gosto dessa figuração, porque eu acho legal. Uma foca, ela pode se esforçar, se movimentar, mas ela não vai ficar com aquela cara de brava de um tubarão. Então, tubarão é tubarão, o que nós precisamos agora é preparar alguns espaços onde essa equipe de vendas consiga ter, ela não precisa alterar a sua performance, ela precisa se adaptar a esse novo modelo. Então, não adianta querer domar tubarão, você tem que dar chance para que ela tenha uma melhor produtividade, né? Uhum. O livro que tu acabou de falar sobre os resultados aí, ele tem disponível na internet, né? Oi. Travou. Tem disponível na internet, tá? PDF, pode baixar aí. Manda o livro de novo aí, Talarico, que eu vou botar aqui no chat para a gente aqui. Tá, você está falando do Receita Previsível? Qual que você está falando? Não, o outro, o site que você colocou aqui. Tá, eu vou te mandar, eu te mando daqui um pouquinho, eu não estou com ele aqui agora, eu vou ter que te mandar. Então, depois, além da dica que eu estou botando no chat aqui da Receita Previsível, que tem, tá? Esse livro está disponível em PDF na internet. Tem depois o material que o Talarico vai disponibilizar para a gente. Tá lá, nós estamos aqui encaminhando já ao nosso momento, finalmente, né? Uma pergunta que foi feita agora, que perguntaram com o engajamento de jovens, né? Só para cortar isso. Jovem é o segredo, mas jovem quer trabalhar com alguém que respeite e escute o ponto de vista. Então, só para responder o que foi feita no chat, desculpe. Perfeito. Manda lá, tá lá. Que outra pauta tu acha importante a gente reforçar para esse grupo maravilhoso de profissionais de venda? Aqui só tem tubarão, não tem foca, meu velho. Manda lá. A pergunta quem de vocês acredita que vai dobrar o faturamento da sua empresa em 3 anos? E quem está pensando numa estratégia de como fazer isso em 2 anos? Pode parecer bobo e fútil e paulistano isso, mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, quem está enxergando acima da concorrência, quem está enxergando
porque tem muita gente que está com medo. Quem está com medo não anda. Eu escutei de um bom velhaco de vendas que falou o seguinte: esse problema de coronavírus, ele fez o seguinte: o medíocre e o bom estão na mesma história. Só que é uma pena, porque o medíocre pode sair muito melhor do que o cara que está acostumado. Então, agora é hora de pôr faca nos dentes, ir para cima e buscar o que se acredita em termos de resultado. Tem muito... hoje está dando para ganhar mercado com problemas de matéria-prima, com o mercado está desorganizado em termos de preço. Quem acelerar vai ganhar resultados. O que eu deixaria como pensamento, não para vocês, mas para que eu acorde amanhã com esse pensamento também, será o que eu vou fazer para dobrar o faturamento dos meus clientes em 3 anos. E vai me convencer que não. Uhum. E tu acha que essa provocação... Eu acho que é esse o meu desafio que eu estou buscando. Desculpa, Talarico, esse desafio, essa provocação pode ser determinante para quem fica e quem não fica no time, não? O cara que não acredita, não vê capacidade, está fora? Já tem que mandar embora. Eu acho que tinha uma coisa que se aprendeu um pouco tempo atrás, que você tinha inovação, né? Você tinha diferenciação, excelência operacional. Eu acho que agora é excelência comercial. Esse é o tema, esse é o jogo, esse tem que se buscar. E quem não tiver visão e crença, sai do time. Agora é hora de limpar os quadros e ter gente que acredite em resultado. Eu não quero ter no meu exército, o exemplo é ruim de exército, mas eu não quero ter pessoas que tenham medo de buscar resultados. A equipe de vendas, a vocação dela é conquistar territórios. Quem não gosta disso, que mude de área. Uhum. Certo. Talarico, mais um aqui. O pessoal diz assim que eu faço pergunta para me divertir, né? Mas eu estou trazendo algumas questões que para mim, já que a consultoria ele falou, e ele falou que vai fazer o curso de graça, aí eu estou fora, tá? Mas vamos lá, deixa eu tirar uma casquinha. Tem algumas empresas cujo vendedor, o representante comercial no caso, tá? Esse cara é indicado pelo próprio da empresa cliente, certo? Sem esse cara, eu não consigo entrar em determinados canais. Perfeito? Não sei se eu me fiz entender aqui, né? Esse cara, aquilo que a gente diz assim, o vendedor é comprador do cliente, em alguns casos, é de fato. Sem aquele vendedor, aliás, sem aquele representante, que representa muito mais um cliente nessa ponta, eu não vendo. Quer dizer, então, mesmo que ele não tenha vocação, mantém esse cara ou faz o trade-off? Deixa o cara... Na verdade, eu acho que um modelo, que é uma palavra nova, que também, no fundo, tem outro jeito, mas, assim, é o que eu chamo de finder, né? O finder da história. Então, eu estou precisando entrar na Renner, não consigo. Tem o cara que é outro produto. Então, esse vendedor velhaco, ele vai ser meu finder. Certo. E o meu vendedor aqui vai repartir comissão com aquele cara. Mas esse outro modelo de colocar esses embaixadores, esses caras que têm a sua carteira e network, eles têm que ser entendidos como finder. Ele não vai ter uma relação normal. Então, eu começo a ter um outro quadro de representantes ou de parceiros de venda, eu gosto de parcerias de venda, que ele tem uma participação muito forte em entrada em algumas carteiras de clientes. Perfeito. Uhum. É bacana e funciona, e é brilhante. Esse cara você não consegue contratá-lo, mas ele tem interesse em pegar 30% daquela comissão, ou não para o resto da vida, mas por 1 ano, 2 anos. Isso eu tenho feito bastante, vocês também conhecem essa técnica, mas é o que eu chamo de finder, né? Certo. Perfeito. Maravilha. Galera, vamos lá. Perguntas. Vamos lá, nós estamos encerrando o papo. Vou deixar mais um tempinho aqui, ver se aparece mais algum questionamento aqui no chat. Se eu esqueci algum questionamento, tem um que apareceu agora aqui pelo WhatsApp. Talarico, vamos lá, pergunta. Número de clientes ideal para a carteira, ainda tem esse número ou não? Manda lá. Tem. Na verdade é o seguinte, mas depende muito do mercado e cada produto, ok? Se você perguntar para um vendedor, todo mundo fala que tem de 60 a 100 clientes. Eu não sei por que vendedor sempre fala isso, mas sempre acaba vendendo só para 20 ou 30 na carteira de ativos, né? Eu acho que tem que criar esse conceito mesmo de ele ter uma carteira que ativa, que seja pelo menos 50% da carteira dele, o restante inativos que tem que converter em prospects, né? Mas eu acho que dependendo de cada ramo, tem que ter, no mínimo, fazer aquela conta. Quanto que o cara ganha de mercado, quanto que ele tinha que faturar, qual é o ticket médio, qual é o tamanho mínimo da carteira. Mas uma coisa que eu não recomendo para nenhum cliente mais, nunca mais ter região por vendedor, é por carteira de clientes,
E o critério de cliente inativo tem que ser muito bem estabelecido em termos de recência e frequência, para você poder ter a gestão ativa da carteira. Ele pode falar até que ele tem 80 clientes, mas se ele não está convertendo ou não está tendo ponto, a carteira dele morre. Eu acho que tem que tomar conta disso. Vamos ter a venda de consultoria? Alguém está perguntando, Alberto. Olha a cara de pau do Negra. Como é que a gente vende consultoria? Vamos botar agora na mesa aí, manda lá, tá lá. Coloca no risco e entra junto com o cliente. Faz remuneração por resultado que nem eu estou fazendo. Aposta um mês que você ganha grana. Agora, o cliente que você tem know-how. Não tem medo de ir para cima. Eu aprendi que para ganhar dinheiro, você está tendo que dar dinheiro para as pessoas. Então, se é dando o que se recebe, vamos fazer o cliente ganhar dinheiro e tira a sua parte. E crie novos projetos, não que ele precise de você, mas que ele te veja como um parceiro de valor agregado, não um consultor chato que está mordendo ele para pegar um fizinho de pouca bala. Perfeito. Muito bom. Bom, gente, chegamos aqui ao nosso momento final e Talarico, vamos ter que fazer outras aí. Já te Renato, um beijo para você, Renato. O Renato é a coisa mais linda dessa turma, de fora da Fátima, que é a mulher mais linda do mundo. Mas bom saber que você está aí, Renato. É isso aí. Mas, galera, é o seguinte, Fátima, Renato, o pessoal todo, Fernando, o pessoal todo que participou aqui com a gente, muito obrigado pela participação atenta de vocês. Talarico, nós agora em diante estaremos fazendo outros eventos Alcon Talks, tá? A gente está focando no papo reto de vendas, de agora em diante, o assunto é esse, que é a nossa grande praia, né? A ação comercial. Então, a ideia de a gente transformar esse bagulho todo aqui numa grande confraria de tubarões e de tubaroas, inclusive, para a gente estar debatendo, trazendo essas questões todas do processo comercial com esses caras que são os monstros, são os feras. A partir da próxima semana, Talarico, vai ter outros convidados, já te convido aqui por extensão, convide os teus clientes, vamos chamar todo mundo das equipes comerciais para incendiar essa galera, desmistificar determinados assuntos, tá bom? Então, de novo, Talarico, meu grande brother, meu grande irmão, muito, muito, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos, de hoje e sempre, tá? Eu quero dizer que eu não vou esquecer as coisas que você falou aqui agora. Antes de fevereiro, negativo, trago coisas que você diz desde 1988, meu velho. Claro que as coisas que eu disse lá atrás não funcionam, talvez a metade. Eu quero te encontrar no aeroporto, que eu estou com saudade. É o aeroporto que eu quero te ver. Fique em paz, tá bom? Isso aí. Obrigadão, compadre. Eu te deixo agora à vontade para dar a mensagem final, fazer aqui o teu encerramento, tá? Oficial do nosso bate-papo aí. Papo reto de vendas. Manda lá, Talarico. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por compartilhar com vocês. É muito importante poder compartilhar com pessoas. Na verdade, eu acabei falando, quando eu queria estar escutando vocês, fico à disposição, estou a qualquer momento à disposição para trocar ideias. Se possível, se puder deixar meu celular com todo mundo, Clóvis, estou à disposição para informação de parceiro para parceiro e trocarmos informações assim que vocês acharem bacana ou não. Estou à disposição, obrigado e vamos em frente. Manda o celular que eu já vou jogar aqui no chat. Aqui. Manda aí, vai lá, porque aí eu não preciso nem procurar no meu aqui. Manda lá. Eu vou falar agora, assim fica mais fácil. É 11, que coisa de Paulista Velho, 981 87 5111. Estou à disposição a qualquer hora, ok? 981 87 5111. Obrigado. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram atentamente com a gente aqui. Lembrando que na semana que vem a gente vai ter outro. Fique atento nas mídias aí, a Alcon e o pessoal nosso vai estar entrando em contato com vocês para mantê-los sempre informados. Comunique para todo mundo. Essa nossa primeira edição do Papo Reto de Vendas está gravada, vai ser também decupada, transformada no nosso e-book, Talarico, tá? Então, muito obrigado de novo a participação de todos. Até a semana que vem. Obrigado, gente. Até a próxima. Abraço.